7h03, igrejas brasileiras estão se organizando para receber ucranianos. Um grupo de 300 pessoas chegou na semana passada ao país para receber apoio por aqui. Um dos envolvidos nessa ação é o pastor Elias Dantas, que vai conversar com a gente ao vivo aqui no Novo Dia da CNN Brasil. Pastor, bom dia, muito obrigado pela atenção aqui com a CNN. O prazer é meu. Pastor, queria que o senhor dissesse para a gente, para quem está nos acompanhando, como é que funciona a organização entre as diversas igrejas que fazem esse atendimento e que tipo de atendimento vocês conseguem oferecer a esses ucranianos que chegam aqui ao Brasil fugindo da guerra? Este é um movimento liderado pelo Global Kingdom Partnerships Network, que é uma rede mundial de liderança de pessoas estratégicas, pastores de igreja, são muitas igrejas, mais de 100 mil, em 108 países, e com o desejo de amar as outras pessoas, de cuidar delas. E quando a guerra acontece, como aconteceu na Síria e em outros lugares, e tivemos muita atividade lá, e aqui na Ucrânia, no caso particular da Ucrânia, a gente se mobiliza para as igrejas cuidarem dos refugiados. Então, ela envolve a seleção dos refugiados lá na Ucrânia, nós temos 6 centros lá mexendo em toda essa parte de entrada, é a porta de entrada, o relocar até o local onde elas escolhem ir, porque tem uma lista grande de países, as que vêm aqui vêm porque querem vir para o Brasil, e aqui ao chegar as igrejas provêm uma casa para a pessoa, não é compartilhada não, a casa separada, comida, hospedagem geral com vestimentas e saúde, educação para as crianças, cursos de português para os pais e eventualmente o trabalho para os pais. E quando a guerra terminar, quando o marido se unir à esposa, porque a maioria vem sozinho, porque eles estão lutando lá, nós traremos o marido para reunir-se com a esposa, com a família, e eles, como família, decidem se querem ficar no Brasil ou se querem voltar para a Ucrânia. Se quiserem voltar para a Ucrânia, nós os levamos para a Ucrânia e reconstruímos a casa deles lá para eles começarem a vida. Se quiserem recomeçarem a vida, se quiserem ficar no Brasil, nós cuidamos deles aqui. Nós vamos ajudar eles a começarem a vida como família integral aqui no Brasil. É um programa holístico que envolve mais ou menos 2.500 famílias e 2.000 órfãos, que esses órfãos já estão na Polônia, já saíram em 4 trens para a Polônia e estão sendo cuidados lá. E é um programa, um trabalho de uma nobreza tremenda, não é, Elias? Porque são famílias extremamente vulneráveis, largaram as suas casas, não sabem para onde vão, não tem perspectiva de futuro. Quando a gente fala para alguém assim, não se preocupa, vai ficar tudo bem. Como é que a gente diz para essas pessoas, né? Vai ficar tudo bem? De que maneira oferecer afeto? De que maneira oferecer assistência? E para vocês fazerem esse trabalho, vocês precisam, lógico, de recursos, né? Precisam, alimento, é uma estadia para essas famílias. Como é que vai funcionar esse fluxo? Vocês vão receber ajuda? É doação dos próprios integrantes da igreja? Em geral, nós não temos um tostão e nem estamos procurando tostão, valor nenhum de governo, valor nenhum, não queremos. Não há envolvimento político de direita, esquerda nem de centro, aqui é o amor de Deus. Queremos ajudar as pessoas. Então, apesar de que o montante, você imagina, movimentar 2.500 famílias ao redor do mundo, é um valor astronômico. Apesar de que o valor é alto, ele é pulverizado em milhares de igrejas. E os irmãos, as irmãs da igreja, a comunidade, tem que ter o privilégio de ser útil, de abençoar os outros. E com a pulverização o custo cai. Porque quando você coloca uma família por igreja, as igrejas em geral assumem uma família, fica muito mais fácil uma comunidade de 100, 200, 300 pessoas cuidar de 4, 5 pessoas e amá-las e cuidar delas. Esse é o chave, porque a gente tem que pôr as nossas ações aonde as nossas afirmações dizem estar. Então, se a gente fala que Jesus mandou amar, tem que amar, porque senão caímos no descrédito. É exatamente isso. A pulverização ou a multiplicação das igrejas facilita a questão do cumprimento das expectativas de custos, que são altos, não é verdade? Agora, algumas pessoas ao redor do mundo, elas pertencem à rede de homens e mulheres de negócios, ajudam anonimamente, principalmente com relação aos custos da passagem aérea. Mas é uma bênção poder ajudar. Não é fácil,
Porque, por exemplo, o grupo que chega agora sábado, 50 que vão chegar, ontem eu recebi o recado, o texto dizendo essa avó e essa neta não vêm, porque ao estarem saindo, caiu uma bomba sobre elas. Acabou. O pai que vinha com a outra família mandou outro recado: por favor, eu não vou poder ir, eu tenho que enterrar o meu filho que acabou de ser morto. A situação de guerra é uma tragédia, é uma coisa insana, coisa nociva à nossa natureza, que em geral é pacífica. Então a gente tem que ajudar esse povo, eles sofrem demais. E não podemos amar a Deus e dizer ao irmão a quem vemos que não o amamos, não tem jeito. Pastor Elias Dantas, essa crise de refugiados lá da Ucrânia jogou luz a um outro problema que muitas entidades, organismos internacionais têm denunciado, que é uma espécie de comoção seletiva que se tem com os refugiados ucranianos e que a própria Europa não teve com outros refugiados, sírios, como o senhor bem tratou ainda há pouco, e também refugiados da África. Infelizmente, essas denúncias foram todas ratificadas por vídeos, fotos, e muitos desses organismos comprovaram essa desigualdade de tratamento. Eu queria que o senhor nos ajudasse, já com a sua experiência aqui de receber outros refugiados, se há realmente dificuldade de conseguir ajuda, por exemplo, no caso do Brasil, quando os refugiados são haitianos, venezuelanos, se a comoção é diferente mesmo, ou se o senhor não vê essa desigualdade? Preconceitos você encontra em todos os cantos, não tem jeito. É parte da natureza caída do ser humano, conforme a Bíblia diz. Contudo, há alguns outros fatores que têm que ser levados em consideração. Por exemplo, o fator ético e cultural, especialmente. No caso da Ucrânia, para uma Alemanha, uma Polônia, receberem refugiados ucranianos, eles estão recebendo pessoas que etnicamente estão muito próximos deles. Então é mais fácil abrir uma fronteira. Há preconceitos, nós temos que lutar contra eles, porque a cor da pele não tem cabimento, mas infelizmente existe. Em relação à nossa rede, eu respondo por elas, porque eu sou o fundador delas, essas coisas nós não podemos aceitar. Nós temos talvez milhares de refugiados venezuelanos que estão nas igrejas da rede aqui no Brasil, que são muitas, são milhares. E nós temos os haitianos que estão presentes e, recentemente, chegaram 200 afeganistãs. Hoje mesmo, onde eu estou aqui, em Guarapuava, numa igreja da rede, estamos aqui com os refugiados, chegam 3 famílias afeganistãs que a igreja que está recebendo, a comunidade de vida que está recebendo os 29 que já chegaram, vai continuar amando, já alugou casa para eles, já está tudo certo, eles já vão estar aqui, 3 famílias de refugiados afegãos. A gente tem que lutar contra os preconceitos que são naturais dentro da gente. E a única maneira de vencê-los é se a gente amar mais a Cristo do que a nós mesmos e aos outros, porque quem ama Jesus para valer tem que amar aos outros. Agora, é a luta do dia a dia, todos nós estamos cientes das dificuldades de aceitação que existe. Na Alemanha, principalmente na Alemanha, depois que os refugiados sírios chegaram, nossa rede na Europa ajudou mais de 30 mil deles lá, especialmente iraquianos e sírios, na crise de 8 anos atrás. Mas quando ela aconteceu, foi muito mais um problema, no meu modo de ver, um problema da dimensão, da quantidade que chegou, porque quando entraram, todos receberam com flores. Um mês depois, estavam querendo bater neles, por falta de planejamento. Então, uma coisa é você agir pelo impulso. Se o impulso não for seguido de um bom planejamento, o que acontece é que o impulso gera a repulsa como segundo aspecto, como diz a psicologia. Tem que ter um programa integral, que é o que nós tentamos fazer, que envolve a entrada na Ucrânia até o retorno à Ucrânia. Então, quem participa sabe. E quem sabe tem um começo, um meio, um fim. Não é
algo que não tem propósito. E funciona. Tem funcionado, funcionou na crise na Europa, está funcionando muito bem na Síria, onde temos o projeto com as viúvas que tiveram os maridos, as cabeças cortadas, estão em Tartus, é uma coisa linda, os órfãos, etc., no Vale de Beca, no Líbano. E aqui também, nós estamos aí para servir. Estamos aí para servir. O amor de Jesus nos constrange. Mas é isto. Nós conversamos com o pastor Elias Dantas. Pastor, muito obrigado pela entrevista aqui para a CNN. Um bom trabalho ao senhor e até uma próxima. Sempre à disposição e Deus abençoe o dia de vocês. Obrigado. Obrigada. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Bom dia.